Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre a aula de número 11, que tem por título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. E o meu objetivo aqui não é trazer uma aula descritiva sobre todos os assuntos, porque eu acredito que os professores, nossos excelentíssimos professores, já estudaram a lição. Então, meu objetivo é apenas pincelar alguns assuntos e trazer um resumo simplificado de algumas coisas com uma conclusão relacionada a esse assunto, tá certo? Então, quando nós falamos sobre a lição de número 11, nós temos o texto áureo que está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E aí nós temos um complemento a essa passagem que nós podemos ver que em Gênesis capítulo 37, do versículo 2 ao versículo 4, assim como outras passagens semelhantes a essas e em seguidas, nós percebemos que o autor da revista, nosso bispo, ele tem a proposta de trazer uma análise, de mostrar como que a inveja, como que o comportamento que nós podemos ter, e aí no caso ele utiliza a vida de José como exemplo para falar sobre inveja, falar sobre sonhos e tudo mais. E meu objetivo nessa aula é um pouquinho diferente. Meu objetivo aqui é acrescentar um pouco da informação relacionada à vida e o perfil comportamental da vida de José nas Escrituras Sagradas. Então, por conta disso, eu vou trazer alguns conceitos aqui que tem o único intuito apenas de agregar conhecimento para os irmãos, tá certo? Então, nós sabemos que há várias dúvidas, sabemos que esse é um tema extremamente rico, onde nós podemos explorar vários outros assuntos, que nós podemos extrair excelentes pregações, estudos bíblicos sobre o comportamento, a atitude dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, enfim. Há uma gama de possibilidades de assuntos que nós podemos tratar. Entretanto, nessa videoaula aqui, nosso objetivo é apenas pincelar alguns assuntos e trazer a proposta que nós iremos ver no decorrer dessa videoaula. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é um conceito que Agostinho ele traz em relação, quando ele está apresentando a sua tese apologética em relação à existência de Deus. E aí ele traz uma construção da narrativa de mostrar que o tempo nada mais é do que uma criatura de Deus. E assim como o mundo em todas as coisas, o tempo e o universo foram criados em conjunto. E Deus estaria fora desse contexto, pois Ele é eterno, e a eternidade não entra no tempo. E um complemento a essa linha de raciocínio, nós sabemos que Deus ele cria o tempo e Ele decide habitar dentro do tempo para poder se relacionar com a sua criação. Então, quando nós falamos sobre o tempo, quando nós falamos sobre Deus, nós precisamos estar sempre atentos a um dos atributos do nosso Deus, um dos vários, certo? Que justamente é a sua onipresença e a sua onisciência. Aqui nós temos dois atributos que nós podemos ver que na narrativa descrita, hoje nós temos a facilidade de sabermos o final de cada história, mas a verdade é que aquelas pessoas que viviam naquele contexto não tinham esse acesso. Então, por conta disso, o meu objetivo aqui é trazer algumas observações que nós podemos notar. E aí a nossa estrutura da aula, eu segui do mesmo modelo da nossa revista, que trata tópico 1, José, amado e odiado. Tópico 2, os sonhos que parecem se tornar pesadelos. E o tópico 3, que fala preservado pela misericórdia. E aí, nessa linha de raciocínio, nós iremos abordar primeiro uma análise sintética sobre todo o Gênesis até a vida de José, e logo em seguida nós iremos destacar alguns pontos que nós podemos entender em relação à vida de José, certo? Então vamos lá. Então, na nossa linha do tempo, o que nós podemos entender, o que está escrito nas Escrituras Sagradas é que em Gênesis capítulo 1, Deus criou o tempo e habitou nele, e no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí, a partir disso, Deus ele começa a se relacionar com a humanidade e toda a sua criação, até mesmo após a queda pelo pecado. E aí, nós temos
uma descrição de alguns acontecimentos no início da humanidade, e aí nós pulamos para Gênesis capítulo 7, que fala sobre Deus estava se comunicando com Noé, e logo em seguida Deus envia o dilúvio, e aí Deus faz um restart na criação através da vida de Noé, e promete que não irá destruir a terra da mesma maneira que ele fez pela primeira vez pelo dilúvio, pelas águas. E aí, lá, 5 capítulos depois do que é descrito em Gênesis capítulo 7, nós chegamos em Gênesis capítulo 12, onde Deus se apresenta para Abraão, que estava na terra dos caldeus. E aí, a partir daquele ponto, começa a história dos patriarcas. E logo em seguida, um dos pontos que nós podemos destacar de relevância é que no capítulo 15, depois Deus promete um filho a Abraão. E aí, nós vemos que o homem, por não entender as promessas de Deus e os planos de Deus, nós vemos que nas narrativas, tanto Abraão como Sarai, eles se adiantam na promessa e Israel nasce. E a consequência de Ismael nascer, nós sabemos que hoje em dia há um conflito entre esses dois povos. Então nós percebemos que toda ação humana, ela tem uma reação quando ela não segue o plano divino. E logo em seguida, em Gênesis capítulo 21, nós vemos que na construção do relacionamento de Abraão com Deus, Isaac nasce. Então Deus cumpre a sua promessa a Abraão, que aí nesse meio tempo desses capítulos que nós citamos aqui, nós vemos que Deus já muda o nome de Abraão e de Sara, e aí Agar e Ismael são enviados para longe. Logo mais Deus pede Isaac em sacrifício. E aí nós vemos que nessa construção, Deus ele tinha feito uma promessa para Abraão, que seria através da vida de Isaac. Então nós vemos que Abraão, preocupado com essa narrativa, ele decide enviar Agar e Ismael para longe, os abençoando, mesmo que de um jeito ríspido. E aí nós vemos que Deus ele confirma e ele os abençoa e os protege no deserto. E aí nós pulamos para Gênesis capítulo 24, que fala sobre Isaac, que casa com Rebeca. E Rebeca e Isaac se casam e logo mais Abraão tem mais filhos e os despacha para longe de Isaac de morrer com o intuito de proteger a promessa que Deus fez. Então nós percebemos que Abraão ele tinha preocupação de saber o que Deus queria, mas também perguntar o que Deus queria, o que Deus estava precisando. E logo em seguida nós temos o episódio que fala sobre a vida, o nascimento de Esaú e Jacó. E aí nós vemos que através do nascimento de Esaú e Jacó, temos ali uma passagem que fala sobre que Rebeca, ela pergunta para Deus por que há tanto conflito, por que as crianças se mexem tanto. E ali mostra que que o maior serviria o menor. E aí, meus irmãos, nós percebemos que nessa construção, a partir desse momento, nós podemos destacar que Deus, ao longo de toda a história, desde a criação da humanidade, Deus está sabendo de todos os acontecimentos que virão, Deus está protegendo, Deus está cuidando para manter a sua promessa para os homens. E aí logo em seguida nós sabemos que Jacó teve 2 esposas, que foi Lia e Raquel, mas ele amava mais Raquel do que Lia. E aí nós percebemos que com Lia e as suas servas ele teve vários filhos, inclusive o seu primogênito, mas José veio através da vida de Raquel. E aí, irmãos, eu queria trazer uma narrativa de um jeito um pouquinho diferente. Eu quero começar pelo final da história da vida de José. E aí nós percebemos que na sua narrativa tem um versículo que me chama bastante atenção, que fala sobre um diálogo que está acontecendo entre José e os seus irmãos, que diz o seguinte: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Esse texto pode ser encontrado em Gênesis capítulo 45, versículo 8. E o objetivo dele é mostrar que hoje em dia nós temos uma palavra muito conhecida, uma palavra chamada resiliência. E aí nós sabemos que a resiliência ela tem sido utilizada em várias metodologias, em vários tipos de ensinos, mas o significado dessa palavra diz o seguinte: um dos significados que nós temos de resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar
a má sorte ou a mudanças. E aí, trazendo esse conceito, uma das informações bem interessantes que nós podemos aprender é justamente sobre a vida de José, né? E nessa construção que nós estamos aqui trabalhando, uma das informações que eu quero trazer é justamente esse fragmentozinho que nós podemos entender em relação à vida de José. Como que ele teve essa maturidade, como que ele chegou a esse nível de perdão para os seus irmãos. E aí nós precisamos entender que lá atrás, no perfil de José, algumas informações da sua narrativa que são interessantes de nós levarmos em consideração. E aí nós percebemos que era a intenção de Deus, já revelada a Abraão em Gênesis capítulo 15, do versículo 13 a 16, que o povo de Israel em algum momento fosse para o Egito. E aí para que isso acontecesse, Deus ele preparou todo um cenário, toda uma rivalidade, e preparou todo um contexto para que alguém fosse enviado para lá para que pudesse cuidar do seu povo. E aí, né, na construção dessa narrativa, é válido nós lembrarmos que havia uma tradição oral dos hebreus, onde um passava o conhecimento geracional para os próximos. Então, provavelmente, assim como Isaac fez isso, Jacó também falou com seus filhos em relação às promessas que foram feitas a Abraão. E aí, nisso, nós percebemos que essa informação de que eles sabiam que em algum momento provavelmente isso iria acontecer, isso pode ter sido repassado não apenas pelo autor do Pentateuco, no caso foi Moisés, assim como a maioria dos estudiosos concordam, mas também pode ter sido passado por uma tradição oral entre os hebreus. Então é bem interessante nós notarmos essa possibilidade de saber que eles não eram pessoas leigas, eles sabiam que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano muito maior na vida daquele povo. E aí um outro ponto de destaque que é bastante relevante é justamente a preferência de Jacó por Raquel. Nós percebemos que o tratamento dele em relação à sua outra esposa, que no caso é Lia, e as suas servas, era totalmente distinto do tratamento que ele tinha por Raquel. E as escrituras sagradas ela é muito clara em dizer que Jacó amava Raquel. E aí, quando nós percebemos esse destaque nas emoções, nós percebemos que se trata de um sintoma, não é um sintoma, né? Eu ia falar sintoma, mas se trata de um sentimento muito mais intenso daquilo que pode ter sido descrito. E aí nós percebemos também que um dos fatores que contribuíram para que Jacó preferisse José foi justamente um dos episódios trágicos onde Diná foi violentada, certo? E aí essa narrativa nós podemos ver em Gênesis capítulo 34, onde os filhos de Jacó batalham contra os heveus e ali eles cometem várias barbaridades com a intenção realmente de promover a justiça própria, porque eles eram homens sanguinários. E aí por conta disso, vários acontecimentos, nós sabemos que naturalmente o primogênito ele tinha maior preferência por seu pai. E é interessante observarmos que esse perfil comportamental que tinha com José contrariava justamente e menosprezava os outros irmãos na percepção dos outros irmãos. E é válido, irmãos, que nós precisamos lembrar que nós não podemos associar a forma de pensar dos dias atuais com a forma da época. Talvez para nós algumas coisas sejam extremamente absurdas, mas para a época eram extremamente normais. Então, nesse sentido, o meu objetivo em trazer esse tópico é justamente isso, ver algumas informações que contribuíram para que José fosse o preferido do seu pai. Além de ser da sua esposa amada, ele também era alguém que não cometia os mesmos erros que os seus irmãos. E aí nós percebemos que Deus, por estar acima do tempo, ele permite a rivalidade entre os filhos de Jacó. E aí nós percebemos que o texto ele é muito claro em vários momentos, ele destaca que José era alguém preferido por seu pai, então ele recebia um tratamento diferente, talvez, e aí é que eu estou na especulação, que ele recebia uma educação diferente, uma educação melhor, uma criação de um homem de negócio, né? É válido lembrar que Jacó era um homem de tendas
E aí, nesse sentido, nós percebemos que ele, por não ser um homem de caça, ele provavelmente desenvolveu a sua comunicação e o seu poder de negociação, inclusive com a sua mãe, Rebeca. Olha que interessante, alguns detalhes podem passar desapercebidos, mas nós podemos associar e entender e presumir claramente, dentro do limite do que nos é permitido, que José recebeu as instruções de seu pai para que ele fosse um grande negociador, assim como Jacó aprendeu esse ofício com a sua mãe, que era uma excelente diplomática e aquela que uma excelente articuladora, que inclusive enganou o seu marido utilizando a vida de Jacó. Mas esse não é o assunto dessa aula, então iremos voltar para o nosso foco aqui. E um outro ponto de destaque é que José é repreendido por seu pai por ainda não ter maturidade. E esse episódio descrito em Gênesis capítulo 37, do versículo 10 e 11, é justamente quando ele decide contar o sonho que ele tinha. E aí é interessante observarmos que os sonhos que José tinha e muitas vezes pregado não eram sonhos de ambições que ele tinha, pelo contrário, até ele entender que era uma revelação que o Espírito de Deus estava dando para ele, que Deus estava se comunicando, ele precisou passar por algumas situações, inclusive a rivalidade entre os seus irmãos, onde o isolou socialmente falando. Nós percebemos que ele é repreendido por seu pai, porque ele achava que por fazer a vontade do seu pai muitas vezes, ele provavelmente passaria batido em algumas coisas, mas de todos esses pontos que nós podemos ver, o mais interessante é o tópico 2, que fala que o dever de José era para com seu pai. E aí é interessante observarmos que quando nós falamos sobre isso, um dos pontos de destaque é que quando nós falamos sobre uma sociedade, sobre uma turma, uma escola, ninguém dedura ninguém, porque todo mundo ali naquele ambiente tem um pensamento de coletivismo, de companheirismo. E aí nós percebemos que um dos princípios que nós observamos na vida de José é justamente que ele, embora tivesse os seus irmãos, ele preferia o seu pai, porque ele tinha um dever de honrar o seu pai e trazer realmente os relatos com obediência que o seu pai o pedia. E aí logo em seguida, mais para frente, nós temos o trecho que os seus irmãos, cheio de ódio pelo tratamento diferenciado, José é vendido e vai para a casa de Potifar. E aí ele começa do zero de novo. Mesmo sendo alguém que tinha instrução, nós percebemos que Deus estava com ele naquele ambiente. E aí, irmãos, quando nós falamos sobre resiliência, uma palavra bem presente nos dias atuais, nós precisamos entender que a resiliência não é algo construído da noite para o dia. É algo que vem com o tempo. E quando nós falamos sobre esse ponto específico, nós precisamos nos basear não em filosofias, não em conceitos seculares, mas pelo conceito que as Escrituras Sagradas estabelecem para nós. E falando sobre isso, uma das passagens que me chamam bastante atenção é o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, né, que fala sobre justamente que as provações elas servem para nos edificar, servem para nos fortalecer. Então nós percebemos que todas as situações ruins que Deus permite que aconteçam na nossa vida servem para que nós possamos cumprir um propósito muito maior na presença de Deus. E aí aqui, um outro ponto dos elementos da narrativa da vida de José, nós vemos que José foi preso por ter honrado o nome de Deus. E nós percebemos que nesse episódio José ele é injustiçado porque a mulher de Potifar o desejava e ela não conseguiu, e ela cometeu um falso testemunho. E aí nós percebemos, nós achamos que é coisa de 30 dias, 40 dias, não. E aí nós vemos que na narrativa, muitos anos se passam ali na prisão. Mas mesmo assim o texto é muito claro na sua narrativa de dizer que Deus estava com José naquele ambiente. E aí nós observamos que para que Deus caminhe juntamente conosco, nós precisamos compreender a sua vontade e sermos pacientes para entender que Deus está no controle de todas as situações. E a verdade é que quando nós falamos sobre ter paciência e esperar com fé e paciência, muitas vezes achamos que é simplesmente cruzar os nossos braços
encostar na parede e esperar que no final o foguinho do parquinho vai acabar. Mas a verdade é que quando nós falamos sobre confiar em Deus, não necessariamente é não fazer nada, é fazer alguma coisa sabendo que Deus se preparando. No caso, quando nós falamos sobre isso, esperar em Deus é fazer alguma coisa sabendo que Deus irá chegar no momento certo, não é ficar de braços cruzados. E aí nós percebemos que logo em seguida são apresentados outros dois prisioneiros, e ali José utiliza o seu dom de interpretação de sonhos. E aí aquilo que ele interpreta acontece na vida desses dois servos, e aí nós sabemos o destino de um deles, que vai para a morte, e o outro que é retomado ao seu posto anterior. E logo em seguida é interessante observarmos que um dos servos ele se esquece de José, e aí em determinado momento nós percebemos que ele se lembra, então ele comunica para Faraó, e aí Faraó manda buscá-lo. E é interessante observarmos isso, que nós estamos cercados de uma teologia triunfalista, né? Que tudo vai dar certo, que se você orar vai acontecer, que se você jejuar vai acontecer da noite pro dia, pode contar 7 campanhas, 7 não sei o quê. E aí nós às vezes esquecemos que não é a nossa vontade que tem que prevalecer. As Escrituras Sagradas nos dão base, com certeza, para que nós possamos rogar por aquilo que nós queremos. Mas acima disso, nós precisamos entender a nossa posição de servo e de compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando nós falamos sobre a vida de José, no seu perfil comportamental, nós percebemos que José, a narrativa não mostra ele reclamando, mas nós, como seres humanos, entendemos que em algum momento ele se frustra. Porque, poxa, e aí eu parafraseio, e aí aqui eu entro na especulação e de pensar que em algum momento José se frustrou por saber que eu estava fazendo tudo certo e mesmo assim as coisas para mim não dão certo. E é interessante observar que o de repente na vida das pessoas ele demora a acontecer. Às vezes as pessoas não veem as nossas lutas, não veem as provações e de repente nos veem em algumas situações que nós passamos da prova e achamos que do nada essa pessoa chegou lá. E na verdade não. Quando nós compreendemos a vontade de Deus e temos a paciência, o de repente sempre demora para acontecer. E nós percebemos então que logo em seguida na narrativa, José se torna o governador do Egito. E através da sua excelente administração, o Egito, como uma potência mundial da época, ele tem a capacidade de alimentar todo o Egito e povos vizinhos que queriam comprar, ele conseguia comercializar. E aí nesse meio tempo nós percebemos que a fome se espalhou por toda a terra. E por consequência, os irmãos de Jacó, a pedido de seu pai, descem para o Egito e ali eles vão para comprar os grãos. E aí nós temos a narrativa do capítulo 42 e 46, que em resumo traz que José decide provar os seus irmãos para saber do coração deles. E é interessante observarmos que o remorso que eles carregavam, a culpa ao longo de todos esses anos, e provavelmente nós podemos perceber que todos sentiam a culpa, mas nessa narrativa nós vemos que eles tinham um medo principal de ferir o seu pai, ferir o sentimento do seu pai. Então aquele ódio ele é transformado em remorso e por consequência em um arrependimento. Mas nós percebemos que com José ele prova seus irmãos para saber se eles tinham mudado ou não. E quando nós falamos sobre isso, é interessante que nós gostamos de provar as pessoas para saber o seu valor, saber se elas realmente merecem a misericórdia. Mas o comportamento que é apresentado por José, ele é totalmente diferente. Ele prova seus irmãos, mas ele, quando as coisas começam a apertar, ele se quebranta e aí ele se apresenta e ele fala sobre o trecho que aqui foi citado, que mostra que ele compreende que Deus estava, quem o mandou para o deserto, quem o vendeu, quem o levou para o Egito não foram seus irmãos, mas foi Deus com o propósito de salvar toda a sua família. E é interessante observarmos esse ponto, que como que ele chegou nesse nível de maturidade,
qual foi o mecanismo, qual foi o método, como isso foi possível. E para entendermos um pouco mais sobre isso, nós precisamos ter uma pergunta na nossa mente, que é algo que eu tenho citado em todas as aulas da Escola Bíblica Dominical que estão falando sobre Gênesis, que é: por que Deus utiliza promessas? Por que Deus estabeleceu esse método? Por que Deus estabeleceu esse mecanismo para se comunicar com os seres humanos? É interessante, quando nós falamos sobre promessas, nós temos várias músicas que falam sobre promessas, músicas que inclusive cantam algo que a Escritura não está de acordo, mas muitos cantam sem entender por que Deus utiliza o mecanismo da promessa. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos detalhar um pouco mais sobre a vida de José. E aí no tópico 1, nós vemos que José é amado e odiado. E por que isso acontecia na vida de José? Justamente porque José praticava princípios de honra. Ele honrava os seus pais. Nós vemos que, embora esteja escrito lá na frente por Moisés, estabelecido por Deus para honrar pai e mãe, aqui nós temos um princípio da autoridade. Um princípio de alguém que entende a sua posição, entende que ele precisa honrar o seu pai, honrar a sua mãe e honrar, acima de tudo, honrar a Deus. E aí, por consequência, nós vemos que Deus decide utilizar a vida de José para cumprir a promessa feita a Abraão, porque ele tinha valores que poderiam ser utilizados para engrandecer o nome de Deus. E aí nós percebemos também que José foi alguém polido com as situações, foi alguém que aprendeu na prática o que falar, quando falar e se precisa falar. E por que eu falo sobre isso? Nós vemos que todas as vezes que ele contava os seus sonhos, até por não entender o que era aquilo, segundo o que a narrativa nos mostra, mostra que a sua falta de maturidade ela pode influenciar no resultado final de como as pessoas vão receber. A verdade é que quando nós falamos sobre amigos e irmãos, nós só vamos saber se realmente a pessoa é seu amigo, se a pessoa verdadeiramente está com você, é no momento da sua felicidade em várias situações, da sua realização. Entretanto, nós precisamos ter o cuidado de saber com quem nós estamos falando. Então, na construção de José, nós percebemos que era alguém que sabia honrar, mas que precisou aprender com seus erros e amadurecer para que ele não cometesse os mesmos acontecimentos, as mesmas atitudes. E aí aqui, novamente, eu cito Tiago capítulo 1, que fala sobre que as provações não devem nos desanimar, mas elas, pelo contrário, nós devemos nos alegrar, porque elas produzem esperança em nós. E a nossa esperança, que no caso é uma expectativa em alguma coisa, é sempre em Deus. A nossa expectativa está naquilo que Deus pode fazer para nós. Então, no tópico 1, nós vemos que, de maneira sintética, que José ele foi amado por seu pai e amado pelo povo do Egito, provavelmente pela sua boa gestão, e, ao mesmo tempo, na sua construção do seu personagem, enquanto ele era um jovem até entrar na fase adulta, ele é odiado por seus irmãos. E a consequência disso é que o próprio Deus permite essa rivalidade para que José amadurecesse. O próximo tópico que eu queria falar com os irmãos é o tópico 2, que é os sonhos que parecem pesadelos. E tem uma frase que me chama bastante atenção, que é: Deus compartilha planos para seus filhos. E quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que todas as vezes que José sonhava, ele não tinha, assim como o comentarista da revista ele menciona, e aqui eu concordo com ele, que ele precisa entender que José não tinha ambição nenhuma, mas pelo contrário, ele só estava fazendo o seu feijão com arroz ali. Mas nós percebemos que aquilo que é revelado para ele, ele compartilha com alegria para seus irmãos, ele compartilha inclusive com os seus pais que estavam presentes, logo em seguida ele é repreendido. Nós percebemos que às vezes Deus ele entrega alguns segredos para nós, mas que são segredos que nós temos que guardar, simplesmente porque um amigo de verdade é aquele que te entrega um segredo e espera que você confie. E nós falhamos muitas vezes nesse sentido, nós acabamos entregando para as outras pessoas aquilo que Deus contou somente para nós,
para que nós possamos a contar apenas no momento certo. E aí, meus irmãos, nesse sentido, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque o meu intuito aqui não estou falando sobre pessoas que profetizam ou que vão lá e te entregam um recado. Não é esse o meu intuito. O meu intuito é mostrar que nem tudo que Deus fala para você, você tem que compartilhar com as outras pessoas, porque isso também compõe a sua base de relacionamento com Deus. É a sua experiência com Deus. Mas o que Deus espera de nós é que nós possamos ter a maturidade que José alcançou na sua vida adulta, que é entender que tudo aquilo que Deus entrega na nossa vida tem um propósito de servir os nossos irmãos. Então nós precisamos estar bastante atentos a tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a tudo aquilo que Deus fala conosco, para que nós possamos usar isso com sabedoria e possamos usar isso com discernimento no meio da igreja, na nossa comunidade de fé. Então, tópico 2, um dos pontos que eu queria trazer foi justamente essa observação, que embora seja algo positivo, se mal colocado e no tempo errado, pode realmente parecer um pesadelo. Mas a verdade é que quando Deus se revela para José, através de sonhos, quer mostrar que ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E a sua maturidade ao longo do tempo o fez compreender que tudo aquilo que ele passou lá atrás tinha um propósito de engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. E aí, no tópico 3, temos preservado pela misericórdia. E aí aqui eu tirei um dos trechos da revista que fala o seguinte: caso Deus deixasse o corrupto coração humano seguir seu plano, de fato, as intenções malignas se concretizariam em ações de destruição. Lá em Romanos fala que um dos maiores juízos de Deus sobre o homem é justamente entregar a ele a sua própria vontade. E aí nós percebemos que, vinculando isso com aquilo que Jesus nos diz, que nós seremos odiados pelo mundo, que nós seremos enviados como ovelhas no meio de lobos, nós percebemos que nós temos um propósito. E todas as vezes que nós seguimos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós estaremos sendo movidos e preservados pela misericórdia de Deus até onde Ele queira. E nesse sentido nós vemos que na construção da vida de José, ele tem vários ângulos, vários momentos que nós vemos que é a mão de Deus que está o protegendo, está o guiando, está cuidando dele. E é bem interessante que nós observamos que lá em Gênesis capítulo 4, capítulo 5, se eu não me engano, que fala sobre a vida de Enoque, nós percebemos que Enoque andou com Deus. E por isso ele foi arrebatado, porque Deus o amava tanto. Nós percebemos que o amor de Deus ele é tão grande pelas pessoas que preservam o relacionamento com Ele, que tem um relacionamento pleno com Deus, que Deus o preserva e o livra de várias situações. No caso de Enoque, lá em Gênesis, no começo de Gênesis, nós percebemos que Deus o arrebatou. Na vida de José, Deus o protegeu e estava o direcionando para qual casa ele iria, para qual cela ele iria, e tudo que ele colocava em sua mão, ele era abençoado porque o Senhor estava com ele. Então nós percebemos que na construção da narrativa, todas as vezes que Deus, que na narrativa escreve que Deus estava com ele e era abençoado, era justamente para mostrar que Deus estava presente justamente com aquela pessoa. E se com Enoque Deus o preservou de tal maneira que o levou para ele, e de José Deus estava com ele em todas as situações, se nós pararmos para pensar, como que Deus tem me preservado no meu dia a dia, no meu cotidiano? Será que eu tenho permitido que Deus me preserve? Será que eu tenho feito aquilo que Deus quer para a minha vida? Ou eu tenho seguido os meus dias de uma maneira leviana, de uma maneira qualquer? Enfim, o que eu quero dizer é que o destaque apresentado na vida de José, que ele foi preservado unicamente e exclusivamente pela misericórdia de Deus, com o propósito de cumprir aquilo que ele estabeleceu lá atrás para Abraão. E aí nós percebemos que Deus, ele nos coloca em ambientes, em várias situações que parecem adversas, para que nós possamos compreender
que Deus ele está no controle de todas as situações, Deus está conosco. Nós percebemos que na vida de Daniel, Deus não livrou Daniel dos leões, da cova dos leões, mas Deus o livrou na cova. Ali junto, naquele momento, Deus se manifestou. Nós percebemos também que quando na narrativa escrita em Daniel, que ali estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali depois eles viam um quarto homem, e ali eles faziam o quê? Eles passeavam. Então o que nós aprendemos com isso? O que nós podemos colocar em prática? Que quando Deus está conosco, nós podemos passear nos nossos problemas. Nós podemos passar com tranquilidade, independente de qualquer situação, porque nesse sentido, Deus está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém? E por fim, eu fecho com a pergunta que é: por que Deus utiliza promessas? Por que Deus decide se manifestar através das promessas? E um dos pontos que nós podemos apresentar para os nossos alunos, e assim como conclusão dessa aula, é que Deus ele utiliza as promessas porque Ele sabe do nosso passado, Ele sabe do nosso presente, Ele sabe do nosso futuro. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Nós precisamos entender que Deus se manifesta através da sua promessa para mostrar que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ele é um Deus que se mantém firme e constante conosco. Deus se manifesta através de promessas para o homem, para que nós possamos termos uma vida abençoada nos conformes da sua vontade. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos ter um excelente domingo, uma excelente aula e que Deus possa cuidar de cada um de nós. Pastor Gesiel, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, nosso pastor Gilson, também pela oportunidade, pela confiança de poder ministrar os queridos professores. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.